Salve espectadores do canal! No vídeo de hoje falaremos sobre o segundo país mais populoso do mundo, com cerca de, no momento, mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, a Índia. Esse é apenas o segundo vídeo dessa série História das Nações. O feedback sobre o primeiro vídeo, a respeito do Egito, foi muito bom, melhor do que eu esperava até. Então eu espero que esse dê conta do recado. Mas antes de começar, caso você não seja inscrito, peço que você inscreva-se no canal. Tem vídeo aqui toda semana, às vezes até 2 por semana, então se você for inscrito e conferir o seu feed de inscrições periodicamente, não vai perder nada. Ou você pode marcar o ícone do sininho ali embaixo, do lado do botão de inscrição, para ser notificado sempre que um vídeo novo sair. O capítulo que serviu de base para este vídeo, presente no livro Histories of Nations, foi escrito pelo jornalista indiano Mihir Bose e tem uma perspectiva bastante interessante. Como eu expliquei no primeiro vídeo dessa série, cada capítulo desse livro é dedicado a um país e cada um dos autores que escreve esses capítulos escolhe um ou dois eixos temáticos. A escolha de Mihir Bose, sendo ele um autor que viveu em Londres por cerca de 40 anos de sua vida, foi discutir como a história da Índia foi constituída especialmente pelos esforços de estrangeiros. A Índia, assim como seus vizinhos chineses, tem uma das tradições culturais contínuas mais antigas do mundo, apesar de, obviamente, um país desse tamanho e tão antigo não ser tão homogêneo assim. Mas, ao contrário da China, a região não tem uma tradição de história escrita. A maior parte da história indiana foi escrita por estrangeiros. Em 1960, o historiador Ramesh Chandra Majumdar publicou um clássico sobre a história indiana, cujo título, traduzido para português, seria Os Relatos Clássicos da Índia. Uma coleção de materiais escritos por estrangeiros como Heródoto, Megasthenes, Plutarco, Arriano, Plínio e Ptolomeu. Os primeiros registros conhecidos da história indiana só começam a aparecer com a chegada dos muçulmanos na região. Dos cerca de 4.000 anos de história anteriores, apenas esses registros estrangeiros existem, sendo a exceção a crônica Rajataranjini, um relato parte histórico, parte mitológico. Como eu já expliquei naquele vídeo sobre o que é um documento histórico, mesmo narrativas mitológicas podem ser usadas como fonte. No entanto, esse tipo de fonte tem muitos limites, especialmente no que concerne a procurar informações mais factuais dos eventos ocorridos no passado, ainda que tenham muita utilidade para responder a outras dúvidas dos historiadores. Quando esse autor que eu citei anteriormente, Majumdar, fala que os muçulmanos trouxeram a história para a Índia, ele está fazendo referência a um livro clássico escrito por Al-Biruni, chamado simplesmente Índia. Al-Biruni foi um acadêmico que visitou a Índia no século XI, acompanhando Mahmud de Ghazni, imperador do Império Gaznévida. Al-Biruni escreveu seu livro enquanto seu mestre matava e escravizava hindus, roubando suas riquezas e seus templos para criar o seu próprio reino. Todos os invernos, durante 16 anos, Mahmud invadia a Índia e roubava suas riquezas. E durante todo esse processo, Al-Biruni pôde observar o mundo dos hindus. E o autor desse capítulo, Mihir Bose, afirma categoricamente que muito do prestígio acadêmico e intelectual de Al-Biruni no mundo muçulmano é fruto do conhecimento de descobertas matemáticas e científicas que ele aprendeu com os indianos, por conta de seu domínio do sânscrito. Até mesmo o nome Índia foi dado por estrangeiros. Os persas e os gregos, tentando definir o povo que vivia ao longo do rio Sindo, acabaram criando uma corruptela desse nome, mudando para Indo. E ao tentar definir os habitantes da região do rio Indo, as línguas persa e grega divergiam. O termo persa ficou sendo Hindu, e no grego, Índia. Então, Índia é um jeito de se referir ao recorte geográfico, e hindu se tornou a palavra que define a religião do povo que habita essa região. Muitos séculos depois, os orientalistas europeus chamaram a religião de hinduísmo, por entender que os hindus não tinham um nome para sua religião, quando na verdade eles tinham. Eles a chamavam de Sanatan Dharma, ou o caminho eterno. Até mesmo a história mais popular da independência da Índia, publicada em 1975 e chamada Liberdade à Meia-Noite, foi escrita por 2 jornalistas estrangeiros, um da França e um dos Estados Unidos. Depois de sua independência, conseguida em 1947, o país não mudou seu nome dado por estrangeiros. Ao invés disso, decidiu usar 2 nomes, um para uso interno e outro para uso externo.
Nas linguagens indianas, o país é chamado Bharat e o governo indiano é chamado Bharat Sarkar, ou o governo de Bharat. Apesar disso, em toda correspondência oficial, o nome Índia é usado. Foi o historiador indiano Damodar Cozambi que iniciou a tendência do país de pesquisar sua história através de vestígios arqueológicos e evidências físicas. As maiores complicações no que concerne a lidar com a própria história na Índia dizem respeito à relação do país com a Grã-Bretanha. Para os historiadores indianos, o país era uma das maiores potências mundiais na época. Para dar um exemplo, em meados de 1750, pouco tempo antes da derrota de Nawab Bengala contra o oficial britânico Robert Clive, a China tinha em suas mãos 1/3 do comércio mundial de manufaturados, enquanto a Índia dominava 1/4. Menos de 2% dessa área, em perspectiva mundial, pertencia aos britânicos. Em 1860, cerca de um século depois, os britânicos já tinham 20% do controle de manufaturados mundial, enquanto a Índia tinha caído para 8,6%. Em 1900, apenas 40 anos depois, o Reino Unido tinha o domínio de 18,6% do comércio mundial de manufaturados, enquanto a Índia caiu para 1,7%. Mais ou menos nesse período entre o fim do século XVIII e começo do XIX, William Jones, que era um acadêmico dedicado aos estudos do sânscrito, e Warren Hastings, que era governador-geral da Índia, empreenderam o trabalho de tentar desenterrar a história da Índia. William Jones, que ficou conhecido como Oriental Jones, fundou com a ajuda de Hastings a Sociedade Asiática da Índia e iniciou uma longa tradição de estudos britânicos na Índia. Por um lado, beneficiando os indianos no estabelecimento dos estudos acadêmicos no país, mas por outro lado, não aceitando nenhum indiano na Sociedade Asiática, nem mesmo participando de reuniões. Ou seja, uma organização para estudar a história da Índia que não tinha indianos e nem os aceitava. Para Mihir Bose, o trabalho de Hastings e Jones teve um impacto muito forte nos indianos. As ideias que eles traziam ao país teriam contribuído para que os indianos reformassem o hinduísmo, tirando dele algumas práticas consideradas bárbaras. No entanto, o domínio dos britânicos sobre os indianos também estabelecia um teto, um limite de até onde os indianos poderiam ir em sua emancipação intelectual e absorção de ideais estrangeiros. Essa dominação estava presente até nos detalhes, considerados mais mundanos. O próprio nome do Monte Everest, por exemplo, foi dado pelo trabalho do britânico George Everest em mapear a Índia. O monte era chamado de Pico 15, e a fórmula de medição de sua altura foi dada por um jovem matemático indiano, Radhanath Sikdar. Mas os britânicos batizaram o monte com o nome de um coronel britânico, não com o de um subordinado nativo. Já os principais autores britânicos que escreveram sobre a história da Índia no século XIX nunca haviam visitado a Índia, como é o caso de James Mill, que escreveu em 1818 o livro History of British India, uma obra que se tornou leitura de base para estudantes ingleses durante gerações. John Maynard Keynes escreveu sobre como as finanças da Índia deveriam ser organizadas e ajudou a fazer o Banco da Reserva da Índia, sem nunca ter ido lá. E todo seu contato com indianos se resumiu a um aluno indiano que ele teve, chamado Bimla Sarkar. Talvez algumas pessoas achem exagerada a crítica de Mihir Bose aos autores do passado que escreveram sobre a Índia sem ir até lá, mas pelo menos no caso da história, temos que levar em consideração que os meios de comunicação, acesso a material e mesmo produção bibliográfica sobre o tema era algo muito escasso. Hoje, há quem consiga fazer ótimos trabalhos e ótimos estudos sobre lugares que nunca visitou, mas isso advém do acesso à informação e abundância de produção intelectual anterior a esses trabalhos. Outro aspecto da relação entre britânicos e indianos era o fato de que os britânicos viam a si mesmos como os portadores de uma moral que devia ser levada aos bárbaros indianos. O secretário de Estado para Assuntos Indianos apresentava um relatório anual para o Parlamento Britânico e o título desse relatório anual, traduzido para o português, era Progresso Moral e Material da Índia. Ou seja, além de afirmarem ser responsáveis pelos avanços econômicos indianos, algo que muitos historiadores defendem até hoje, os britânicos também viam a si mesmos como responsáveis pelos avanços morais da Índia. Outra questão sensível para os indianos, que Mihir Bose compara com a França de Vichy, é o fato de que a ocupação britânica e a governança da região pelos britânicos só foi possível porque muitos indianos ativamente colaboraram com isso.
Mesmo quando Robert Clive tomou a região, mais indianos morreram lutando por ele do que britânicos. E no levante de 1857, que os britânicos chamaram de motim, mas que hoje é tomado como a primeira guerra da independência da Índia, apenas a colaboração ativa de indianos permitiu a vitória britânica, especialmente a ajuda dos Sikh e dos Gurkhas. Indianos lutaram pelos britânicos em cerca de uma dúzia de conflitos até 1914. Atualmente, isso cria uma certa tensão interpretativa sobre esse passado. Enquanto os britânicos reforçam o caráter colaboracionista dos indianos, os indianos reforçam a ideia de que a força da dominação britânica trazia poucas alternativas pragmáticas a esses indianos que lutaram pelo Império. Vale citar também que muitos indianos lutaram pelos britânicos na Primeira Guerra Mundial e mais ainda na Segunda. A Índia enviou mais de 2,5 milhões de soldados para lutar contra o eixo na Segunda Guerra Mundial, defendeu o próprio território dos japoneses, ajudou a libertar vários territórios capturados pelos japoneses na Ásia e inclusive lutaram na África e na Europa. A independência da Índia veio em 15 de agosto de 1947, 5 meses após a quarta campanha não violenta empreendida por Gandhi. No entanto, ele preferiu passar a data da independência ao lado de muçulmanos em Calcutá, já que o processo de independência acabou significando a divisão da Índia. Foi nesse processo que surgiu o Paquistão, antiga região da Índia de maioria muçulmana, com o qual a Índia tem uma grande rivalidade até hoje. Os dois países basicamente se odeiam. O mito do controle absoluto da Índia pelos britânicos perdeu força nos últimos anos, haja vista que cerca de pouco mais de 1/3 do país era governado por príncipes indianos que não eram parte do território dominado pelos britânicos, mas tinham relações com ele. Em cada principado, o Raj britânico, que era o governo britânico na Índia, colocava um representante, mas desde que os príncipes que regiam esses estados não batessem de frente com os britânicos, eles poderiam continuar dominando. Quando a Índia se tornou independente, os 565 estados principados tiveram a escolha de fazer parte da Índia ou do Paquistão, ou até mesmo se tornar independentes. E a integração desses estados na Índia moderna foi obra de Sardar Patel, um político indiano aliado de Gandhi. Uma das maiores dificuldades da Índia contemporânea é lidar com as controvérsias geradas pelos conflitos oriundos do fazer histórico, que tem como principais fontes o que foi produzido por estrangeiros, grande parte deles invasores. Mas praticamente nada foi produzido por indianos até um passado relativamente recente. Em qualquer nação, sempre há polêmicas causadas por interpretações da história. Num contexto ainda mais propício para o conflito, como é o caso indiano, a controvérsia é inevitável. Bom, então é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série falando sobre o Egito, dá um pulo lá e vê o que você acha. O feedback tem sido bem positivo e talvez você goste desse vídeo também. Mas o mais importante de tudo é que você inscreva-se no canal. Eu preciso da sua inscrição para continuar fazendo esse trabalho, que é muito importante para mim. Mas eu preciso de motivação e essa motivação vem com o feedback e a inscrição de vocês. Muito obrigado e até a próxima!